Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Falando sobre Qualidade, né? A maioria de vocês esteve presente nas nossas últimas versões. A gente tem hoje 2 quadros distintos, né? Que a gente sempre tem o Falando sobre Qualidade e o Falando sobre Legislação. Hoje a gente tem mais um Falando sobre Qualidade. A gente agradece, né, o acompanhamento aí da turminha que está sempre com a gente. E bem-vindo aos novatos, né? A gente agradece aí a confiança no nosso trabalho e espera que a partir de agora vocês continuem acompanhando. É bom lembrar que no nosso canal do YouTube a gente tem as últimas edições desse programa aí de webinars que a gente vem apresentando. Então, a gente já tem 5 disponíveis que já foram realizados aí por 3 grandes profissionais da nossa área, né? O professor Laerte, a professora Maria Cristina e o professor Paulo Henrique. Então, fiquem à vontade em acessar o nosso canal, em assistir aí essa programação que tem bastante conteúdo bacana para vocês, tá? Bom, para isso, sempre tentem acompanhar o nosso site. A gente está sempre publicando as nossas tarefas técnicas aí pelo Brasil afora. A gente tem muito orgulho em hoje conseguir distribuir conhecimento de várias formas possíveis para vocês. A gente tenta cada vez mais inovar nessa parte. Então, o webinar é só mais uma ferramenta dessas, mas a gente tem o site com os vídeos tutoriais, né? A gente tem aí materiais como os livros e todo o resto que a gente disponibiliza. E também os nossos treinamentos, né, em loco e até online, individuais para vocês quando é a necessidade. No nosso site vocês também vão conseguir encontrar aí o material, né, os nossos produtos identificados em vídeo, em manuais, em materiais técnicos a respeito. Então não deixem de acessar, conhecer a nossa linha, né? Dentro dos principais produtos a gente tem os kits de antibiótico, a gente tem as placas de microbiologia, a linha de monitoramento de higiene por ATP e inclusive um lançamento, né, que eu chamo vocês a conhecerem, que é o nosso Extenso, um novo tipo de monitoramento, né, revolucionário aí mundialmente falando. A gente está com um lançamento no Brasil, primeiro país a utilizar essa tecnologia, que é um equipamento que vai ser aí de uma forma muito múltipla esse monitoramento, porque ele faz 17 canais diferentes com mais de 100 contaminantes diferentes entre antibióticos e toxinas. Um sistema bem flexível, porque você só paga pelo que você escolher monitorar. Então, né, você consegue brincar com esses canais e adotar aqueles que se encaixam na sua rotina, que você tem necessidade de monitorar. Vem de encontro aí com as mudanças de legislação, né, que a gente está acompanhando, a exigência da gente monitorar mais famílias diferentes de antibiótico, né, periodicamente, e poder reduzir isso no dia a dia. Então, é um equipamento que vai te permitir isso, né, brincar com esse monitoramento à medida da sua necessidade, né. A rapidez dele é incomparável. A gente faz esses mais de 100 contaminantes em 13 minutos, né, num teste rápido, e é um equipamento conectado. Ele tem aí a possibilidade de estar junto com Wi-Fi, SMS, GPS, Bluetooth. Então você consegue ter 1000 possibilidades aí de utilização desse equipamento. Caso vocês queiram, né, procurem pela gente, que a gente vai ter todo o prazer do mundo em atender e explicar melhor. No nosso site também vocês vão conseguir acessar e solicitar o livro, né, do novo RISPO-A. Restam poucas unidades, ainda dá tempo de vocês solicitarem de vocês. Em nossas visitas, nos nossos treinamentos, a gente vem distribuindo, né? Mas se quem não tem ainda, procure para não correr o risco de ficar sem aí, tá? Bom, a nossa equipe na Capilab está toda disponível, tanto a equipe de vendas quanto a equipe técnica, né? Fiquem à vontade em procurar quando necessário e para tudo o que precisarem. A gente agora está com a novidade do WhatsApp, então aproveitem essa nova ferramenta, né? Aí está disponível para vocês os telefones gerais de cada um dos departamentos. Mas todos os consultores de vendas, todos os técnicos têm os seus números individuais também. Então, aquelas técnicas que vocês têm costume de lidar, né, os consultores comerciais distintos de vocês podem te passar esse número e você ter um contato mais direto e mais ágil aí com essas pessoas que você já tem o costume de falar por e-mail e por telefone.
Bom, esse ano a gente já fez muita coisa legal, tá? A gente já passou por seminário no Rio Grande do Sul, já fez um intercâmbio técnico, né, pelo Paraná, conhecendo fazendas de leite, conhecendo laticínios, laboratórios de referência. A gente já realizou o webinar, né, e muitos treinamentos aí pelo Brasil afora e até mesmo dentro da Capilab no nosso mini curso, né. Então, mais uma vez eu destaco, acompanhem o site, conversem sempre com as suas técnicas e consultoras para vocês estarem sempre por dentro dos novos eventos, né, e não perderem nenhum aí. A gente agora já tem uma agenda definida para o segundo semestre. A gente começou com a Forlac, que foi realizada aí no mês de agosto. Hoje a gente está no nosso falando sobre qualidade, né? A gente vai ter mais um no mês que vem. E depois a gente dá a sequência com a Assembleia Geral da Sileng, né? Vai ter um mini curso que agora a gente mudou o formato. Vocês estão acostumados com mini curso dentro da Capilab, né? A gente vai continuar com ele, mas a gente agora pretende fazer alguns itinerantes também, que vai ser uma novidade, né? A gente ir para algumas universidades, para algumas estruturas regionais, para dar esse mini curso mais perto de vocês. Então, o primeiro vai ser agora em Viçosa, né? No dia 8 e 9 de novembro, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e o professor Antônio Fernandes. Então, fiquem ligados nas inscrições quando abrirem, né? Para vocês irem lá, pessoal de Minas, pessoal da região, vão lá para conhecer e participar desse curso com a gente. Depois a gente tem o simpósio da ABIC, né, que vai ser realizado em São Paulo esse ano, no dia 27/11, e a gente encerra, né, a nossa programação de eventos técnicos coletivos, vamos dizer assim, com o nosso falando sobre legislação no dia 28/11, tá? A gente tem a professora Maria Cristina como convidada e a gente pretende trazer aí as novidades no que diz respeito à legislação e, né, o que anda mudando aí para o nosso controle de qualidade na fábrica. Bom, só um lembrete para todos os participantes. A gente sabe que tem alguns clientes nossos que montaram salas de treinamento aí, a gente acha muito bacana, né? Botam a nossa apresentação para uma sala de 30, 40 pessoas assistirem. Então, lembrem sempre de, ao final do nosso evento, mandarem um e-mail com a lista de nomes de todos os participantes para que a gente possa emitir o certificado para todo mundo, tá? Então, não deixem de fazer isso para garantirem o seu certificado aí, que vai ser também enviado por e-mail para vocês. Bom, agora a gente apresenta, então, o professor Rodrigo Stefani, né, técnico em laticínio pela Cândido Toches e hoje responsável, né, professor aí do Departamento de Química do FJF. É um prazer ter ele com a gente, né, pela primeira vez. A gente agradece a confiança no nosso trabalho e, né, e essa contribuição que vai ser magnífica, tenho certeza. O professor foi meu professor na escola, então é um carinho muito grande receber você aqui hoje com a gente. Obrigado, né? Primeiro, agradecer a oportunidade e pelo convite. Sem dúvida, é único, né? Quando a gente pode sair de dentro da academia, né? Das paredes da academia e participar com as empresas, né? De atividades de extensão como essa, né? Porque é só assim que a gente consegue transferir o mínimo conhecimento que a gente tem hoje dentro da academia, realmente apropriando, né, esse conhecimento na indústria e fazendo o país desenvolver, né? Então, agradeço em nome do Departamento de Química da Universidade a oportunidade e também pessoalmente, né, a gente já, né, a Leire, como ela própria disse, né, foi minha aluna. Tivemos várias atividades de projetos de conjunto, né? Então, realmente é muito legal para a gente estar aqui hoje, pessoalmente também, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? E quando a Leire fez o convite, né? A Capilab fez o convite, dentro da área de qualidade, a gente atua, né, no departamento de Química hoje com técnicas analíticas, né, alguns procedimentos que a gente vem divulgando, vem mostrando alguns resultados que são pertinentes para a indústria, né, principalmente na área de microestrutura. Tá? Então, microestrutura é um tema que às vezes não é muito bem conversado, não é muito bem entendido, às vezes até pela dificuldade de análise,
mas a gente vem mostrando, né, nos últimos anos como que a indústria deve apropriar esse tipo de conhecimento e como que a gente tem tentado contribuir, né, um pouco com essa área, né? E aí linkando microestrutura com qualidade, até dando continuidade ao conteúdo que já foi trabalhado nos demais webinars, né? A gente fez uma proposta, tá? Então, hoje, né, o nosso laboratório está dentro do departamento de Química, ele faz parte de um projeto que é o Inova Leite, né? Então, até, né, temos agora o minicurso em novembro, né, lá em Viçosa. E é muito legal isso, porque faz parte do Nova Leite também. E a proposta do Nova Leite é muito simples, né? Trabalhar com a indústria, né? A gente precisa realmente permitir que a indústria aproprie do conhecimento que a gente vem desenvolvendo, das tecnologias que a gente vem desenvolvendo. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, que eu vou tentar minimamente fazer aqui hoje, tá? Bom, análise, né? Análise normalmente em química é a grande vedete, né? Porque se você precisa, né, comercializar algo, ou você precisa estar juridicamente resguardado, a análise é o ponto-chave. Então, quando a gente pensa do ponto de vista do planejamento tecnológico, a análise era sempre um ponto fundamental em qualquer discussão, tá? Porque se você precisa produzir, você precisa de produtos, você precisa ter análise, né? Para você ter produto, você precisa de processo. Então, normalmente, quando a gente faz mapeamento dos nossos trabalhos, né, você pode estar pensando em análise, produto ou processo, mas a grande verdade é que o processo está muito atrelado à indústria, né, ela tem um grande conhecimento sobre essa atividade de processo. Produto, ninguém, além do mercado, controla esse item, né, ele que é o grande incentivador e o motor propulsor da inovação, tá? Mas a análise é informação, né? Então hoje a gente discute tanto tecnologia da informação, né? E basicamente o que a análise te dá uma informação. Então, quanto mais informação você tem hoje, né, do ponto de vista geral, mais você controla os seus processos, mais você consegue desenvolver produtos. Então, é nessa área que eu vou tentar hoje mostrar, né, o que é a microestrutura, tá? E como que essa ferramenta analítica te traz informação, né? E o que fazer com essa informação, que é a grande oportunidade que a gente tem hoje, ok? Tudo bem. Então, a proposta é a seguinte: nós temos 4 etapas o webinar, tá? A gente começa com a construção físico-química e distribuição do tamanho das partículas do leite. No segundo momento, a gente vai falar sobre avaliando a qualidade do processo de homogeneização do leite. Essa é uma pergunta constante que a gente recebe lá no nosso departamento, nosso laboratório. Como que você avalia corretamente, quais são as ferramentas possíveis para avaliar o processo de homogeneização. Um terceiro momento é a influência da microestrutura em produtos formulados UHT concentrados desidratados. Esses 3 itens a gente só selecionou por uma questão de ilustração, tá? Que a gente tem outras áreas de aplicação também, mas são apenas esses 3 para facilitar. E como que a gente pode inovar, né, com novas matrizes lácteas, principalmente microestruturadas. Então, o que eu preciso hoje é tentar, né, no nosso tempo, cumprir, né, com essas 4 etapas. Espero que vocês consigam acompanhar até o final, porque vai ter bastante coisa interessante para a gente poder mostrar no finalzinho. Bom, vamos começar com construção físico-química, tá? Quando a gente fala construção físico-química do leite, você pode pensar do ponto de vista de composição, e aí aquela questão de composição básica, né, que nós chamamos de análises físico-químicas, mas o meu foco aqui hoje é mostrar para vocês a construção físico-química do leite. A verdade é a seguinte: se as pessoas soubessem a dificuldade que é, né, transformar capim em leite, né, eu acho que as pessoas teriam mais respeito até por esse tipo de alimento, né? Porque não é simples você pegar capim e transformar em leite. Só do ponto de vista de composição já seria assustador, né? Você pega um rótulo qualquer, uma tabela nutricional, você percebe que é muito específico o produto. Mas se você olha agora, deixa de perceber só o aspecto de composição e de estrutura, aí realmente fica mais comprovado, né, que é um alimento único e que realmente merece todo o nosso respeito, né? Então a ciência, ela vem há muitos anos, né, tentando desmistificar ou explicar não só a composição, mas a estrutura, porque a estrutura também faz parte da qualidade,
né? Então, quando a gente usa esses modelos iniciais, é para a gente começar a entender, né, o leite na sua forma de estrutura, né, ou sua forma de dispersão, que nós chamamos. Então, você pode pensar um modelo de dispersão, só para a gente poder alinhar aqui nossa conversa, né, como partículas e estruturas onde você tem o que a gente chama de fase dispersa, né, ela está contida numa fase contínua e existe uma interface entre as duas, né? Então existem pontos focais de interesse quando você pensa em qualidade ou análise do ponto de vista de estrutura. Você pode estar interessado na fase dispersa, você pode estar interessado na fase contínua, existe a ideia de ter ponto focal em inúmeras pesquisas na interface, né? Ou muitas vezes o que é a nossa preocupação, que é o conjunto. Tá? Então, quando a gente fala muito em partícula, a gente está pensando exatamente em como medir o tamanho, tá? E as condições dessa fase dispersa na fase contínua. E qual a influência da composição da fase contínua, né, nessa fase dispersa. Okay? Então, e essa fase dispersa no leite, vamos entender o seguinte, gordura, né, proteína, caseína, soroproteína, proteínas globulares, né? Então são todas fases dispersas que a gente tem no leite, isso considerando o leite sem nenhuma outra adição. Quando você pensa agora nos formulados, isso vai crescer e isso que a gente vai tentar conversar um pouco hoje. Agora, você precisa pegar essa dispersão, né, o que vocês fazem na fábrica hoje, né, o que nós trabalhamos muito nas fábricas é a ideia de pegar essa fase, essa dispersão, tá, que o solvente é água, com esses inúmeras partículas lá presentes, né, você entra num processo no qual você fornece energia e remove energia. Por exemplo, um sistema de troca de calor, né, você aquece, depois você resfria. Com o objetivo final de você, num primeiro momento, né, que esse processo interfira o mínimo possível na sua estrutura, você protege todo esse material com uma embalagem, mas o objetivo é claro. Primeiro você busca o que a gente chama de estabilização biológica, ou seja, eu quero ter um produto que originalmente em 2 dias você teria uma perda dele, e agora você quer estabilizar biologicamente para poder durar 1 semana, 30 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, dependendo do tipo de material. A estabilização biológica é a grande preocupação primária que nós temos, mas a estabilização química também, né, é um outro detalhe que é muito importante para a gente discutir, porque não só micro-organismos podem desenvolver, mas você pode ter reações químicas ao longo do processo de estocagem que vão também dificultar o acesso do consumidor a esse produto, né? Então, sempre quando a gente pensa em processo, a gente está preocupado primeiro com a estabilização biológica e depois com a estabilização química, né? E essa estabilização química tem grande impacto na estrutura. Então, por isso que eu estou começando essa ideia para a gente poder seguir um raciocínio. Por exemplo, se você pega um processo qualquer, tá? Isso daqui é um diagrama da nossa planta piloto UHT que nós temos em Juiz de Fora, no nosso laboratório, né? Que poderia ser uma planta piloto, uma planta UHT de vocês ou qualquer outra fábrica, né? Então, se você perceber, né, você, na verdade, submete o produto a diferentes etapas de aquecimento, né, com a possibilidade de ação mecânica. Por exemplo, entre o primeiro aquecedor e o segundo aquecedor, você pode entrar com uma homogeneização, que já é uma outra operação, né? E no final você deseja ter tanto a estabilização biológica quanto a estabilização química. Então, você começa com 5 graus, você pode aquecer 82. Nesses 82, no nosso projeto aqui, por exemplo, a gente leva para a homogeneização, e aí todo mundo conhece bem o processo de homogeneização, e a grande pergunta é, né, qual é a pressão que você usa no primeiro estágio, qual é a pressão que você usa no segundo estágio, porque se é uma operação que você precisa controlar parâmetros, a pergunta é em cima de quais referências você usa esses parâmetros, né? Depois você aquece até 142, por exemplo, tem um tempo de retenção, e aí obviamente focando muito a parte da estabilização biológica, né? Você faz os seus resfriamentos e faz o invase, né? Então isso é o clássico que nós temos, né? Mas a grande questão é que de cada planta
né? Esses são os valores finais, né? Mas você tem um tempo, né, entre você sair de 5 até 82. Né? Você também tem um tempo, uma rampa para sair de 82 até 142. Depois você tem um tempo, uma rampa de resfriamento de 142 para 35. Então, por mais que todos os processos monitorados no final tenham valores similares, nenhuma planta é igual a outra, porque você tem exatamente rampas diferentes e distintas em cada uma delas. Né? E o pior, você além de ter todo um sistema de troca térmica, você ainda pode ter questões mecânicas envolvidas com uma homogeneização. Então, a grande pergunta que a gente faz hoje é o seguinte: qual a influência de todos esses parâmetros na microestrutura, né? Naquelas estruturas dispersas que estão lá. Tá? Então, essas são algumas perguntas que a gente recebe muito, que a gente vem tentando trabalhar. Esse é um slide também bem clássico que a maioria das pessoas utilizam, né, para tentar mostrar a ideia não só de composição, que é o que a gente trabalha bastante, mas também com a ideia de proporção. Né? Então, quando você fala que eu tenho glóbulo de gordura, eu tenho caseína, tenho soroproteínas, né, uma quantidade, né, um percentual de cada um desses constituintes, e também uma ideia de tamanho, né, que aí que a gente começa a conversa em microestrutura. Então você tem um glóbulo de gordura, você representa, por exemplo, uma bolinha menor a caseína e as soroproteínas. Esse é um modelo ideal, um modelo bacana, que a gente percebe que as pessoas começam a entender uma ideia de tamanho e quantidade. Né? Então, eu estou falando de 3,8 de gordura, que tomara que todo mundo tenha aí os 3,8 de gordura, né? 2,7 caseína e 0,7 de soroproteínas. Okay? Então, essa é uma escala. No entanto, né, a nossa função, às vezes, dentro da academia é conseguir explicar melhor para as pessoas isso. Então, uma grande dificuldade que nós temos é explicar a estrutura do leite sem usar uma escala. Hoje, nas fábricas, quando você vai construir, ter um projeto industrial, você plota e constrói tudo em escala. Porque se você não tem uma escala, você não tem noção de proporção. Né? Então, a gente já vem há bastante tempo buscando como explicar para as pessoas proporção. Né, exatamente dessas estruturas. Né? Então é como se a gente tivesse a oportunidade de ter uma fita métrica, né, uma estrutura que nos permitisse fazer isso. Então, uma mais simplificada é essa daqui. Tá? Então, pensando agora nos grandes grupos de estruturas que você tem no leite, começando da menor, tá, até a maior presente no leite. Então, se a gente quiser passear, vamos começar pela maior. Tá? Quando a gente fala glóbulos de gordura, a gente tem tamanho máximo de 10 micrômetros. Tá? Esse é o tamanho máximo. Normalmente a gente não é a grande população de partículas em 10. Ela está em torno de 5 micrômetros a média, mas a gente tem até 10. Então essa seria a maior estrutura que a gente tem no leite. Okay? Depois você vem uma população de partículas envolvendo a parte microbiana. 1 micrômetro é uma média, tem um pouco mais, um pouco para menos, mas é uma média. Então esse seria o segundo ponto. Você vem agora para um terceiro, que aí sim nós estamos falando das micelas de caseína, em 0,150 micrômetros. Isso também é ponto central. Tá? Você tem uma distribuição que é um pouco para cima, um pouco para baixo, que é natural de um produto que é biosintetizado. Depois você vem agora para as proteínas globulares, 0,010. Você vem para a lactose, você vem sais e água. Então, quando você cria essa régua, você tem uma proporção, uma ideia de escala dos produtos, ok? Bom, mesmo a gente criando essa escala, os nossos alunos continuam tendo dificuldade. E aí por isso que a gente vem tentando, né, criar mecanismos para as pessoas terem uma noção de tamanho, né, dessas situações. Então eu falei com a Leila, né, que a gente quando faz isso em eventos presenciais funciona muito bem, mas a gente vai fazer uma forma reduzida aqui hoje para vocês terem uma ideia de tamanho de proporção. Tá? Então, o que é um glóbulo de gordura, né, perto de uma micela de caseína? O que é uma micela de caseína perto de uma proteína globular? E o que é uma proteína globular perto de uma lactose? Ou seja, se a gente pudesse agora transportar vocês para dentro do leite, e vou colocar você dentro do leite, quando você olhasse, né, para o ambiente, falar assim, o que você está enxergando? Essa é a proposta. Né? Porque se você cria essa oportunidade das pessoas entrarem no mundo micro, facilita elas terem uma percepção do que acontece num processo, o que acontece no leite. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente não vai conseguir construir, né, um glóbulo de gordura aqui nesse momento de 10 micrômetros, porque a nossa bancada não é tão grande. Né? Mas o que a gente costuma fazer? Né? A gente começa a mostrar para as pessoas que, por exemplo, né, isso aqui é uma fita métrica, né, que a gente costuma usar em casa. Né? E obviamente, essa aqui é uma escala em metros. Mas, se a gente quiser transformar
ou adaptar essa escala, né, para micrômetros é simplesmente perfeito, porque você pode usar a mesma ideia da escala. Então a gente pega essa escala e transforma agora ela em micrométrica. Então é como se a gente pudesse pegar, né, 1 metro dessa fita e ele passa agora para a gente 1 micrômetro. Tá claro? Então essa é a grande proposta. Okay? Então com uma fita métrica você consegue, por exemplo, numa sala mostrar o que significa um glóbulo de gordura de 10 micrômetros, um glóbulo de gordura de 5 micrômetros, um glóbulo de gordura de 1 micrômetro. Para facilitar, já que a gente não tem tanto espaço, né, vamos usar, por exemplo, a representação de um glóbulo de gordura de 1 micrômetro, que já seria um glóbulo de gordura homogeneizado. Tá? Um glóbulo de gordura de 1 micrômetro, ele tem exatamente, né, nós estamos falando de diâmetro de 1 micrômetro, que é exatamente isso daqui. Ó. Oleiro, vou te pedir uma ajuda aqui, porque senão não vai funcionar. Isso aqui, né, é uma referência de 1 micrômetro. Agora você imagina o seguinte, isso aqui é um diâmetro, tá certo? Agora na sua cabeça, você imagina isso aqui uma esfera. Tá? É uma esfera. Então você imagina isso aqui gira, né, nas 3 dimensões. Isso é um glóbulo de gordura, né, presente no leite já homogeneizado, ou seja, glóbulo de gordura dentro dos padrões de estabilização. Tá ok? Então, ótimo. Que também é uma média de célula microbiana. Então, se você quiser pensar numa célula microbiana nessa faixa, é mais ou menos isso. O que seria uma caseína perto desse glóbulo de gordura de 1 micrômetro ou perto de uma célula bacteriana, né? Se a gente está falando em 150 micrômetros, né, na nossa escala aqui, é exatamente uma esfera como essa. Okay? Então, isso é uma micela de caseína dentro do leite. Então, esse seria o glóbulo de gordura. Pensa agora ele em 3 dimensões. Essa é uma micela de caseína. Tá claro? Né? Então, essa é a proporção. E aí, quando a gente chegar em homogenização, isso vai ser extremamente importante. Porque todos vocês já devem ter estudado que na homogenização você diminui o glóbulo de gordura e você refaz a membrana. E você refaz a membrana, inclusive, com a participação de micelas de caseína. Então é como se essa micela, ou diferentes micelas, estivessem em volta de toda essa estrutura tridimensional. Perfeito? Tá. Agora, o que seria uma proteína globular perto disso tudo? Né? Uma proteína globular, vou colocar aqui, uma proteína globular, então nós teríamos ela na escala de 10 micrômetros. Ok? O que seriam 10 micrômetros? 10 micrômetros, não sei se eu vou conseguir mostrar, né? Seria na escala nossa aqui, então, esse pontinho na minha mão. Tá? Não sei se é possível enxergar bem, mas isso daqui seria a proporção de uma proteína globular. Então vocês têm a caseína aqui embaixo, o glóbulo de gordura em cima, e isso é em escala real, tá? Em escala, né? Uma proteína globular. É comum você ter uma proteína globular na forma de monômero no pH do leite? Não. Normalmente ela está na forma de dímeros, principalmente a beta-lactoglobulina. Então isso também é outra coisa que a gente discute muito pouco, né? Então você tem dímeros, ou seja, você acaba tendo 2 estruturas em conjunto. Então essa é a caseína, esse é um glóbulo de gordura aqui em cima, imagina tridimensional, não dá para trazer uma bola de 1 metro, senão nós teríamos que ter um estúdio aqui, né, de Hollywood, mas a ideia é essa, isso que está no leite, em proporção. Agora, e se você quiser descer um pouco mais? E lactose? Será que a gente não consegue representar lactose? Né? Então, só para vocês terem uma ideia, de forma proposital, eu vou abrir a micela de caseína, né, e vou pegar só uma, né, molécula de lactose. Então, nessa nossa escala e também escala real, estou te transportando para dentro do leite, tá? Isso aqui é um alfinete, ok? A ponta desse alfinete em escala, e aí realmente vai ficar difícil de mostrar na câmera, mas a ponta desse alfinete, tá? Em escala é uma molécula de lactose. Então imagina o seguinte, você agora está dentro do leite, né? A ponta do alfinete é o tamanho da molécula de lactose. Isso daqui é uma micela de caseína. Aqui em cima você tem, né, um dímero de proteínas globulares, ok? Um dímero de proteínas globulares. A sua micela de caseína, a sua molécula de lactose e, na grande proporção, glóbulo de gordura em volta. Dá para chegar no tamanho da molécula de água, visivelmente? Não. Né? A gente chega no máximo a ponta do alfinete que já não enxerga. Então, isso tem que estar claro para todo mundo. Isso é microestrutura. Né? Isso é uma microestrutura. Se você pensar no glóbulo de gordura, então, ainda não homogeneizado, ele é 5 vezes maior que isso daqui, ó, originalmente. 5 vezes maior. Tá? E aí você vai entender por que você homogeneiza.
né? Porque você precisa trazer esse tamanho, né, 5 vezes maior que esse, para isso. Então, é óbvio que aqui a gente não consegue ter uma representação tão espacial, mas dá para ter uma ideia de escala. Se a gente não tiver noção de escala, fica difícil da gente conversar sobre microestrutura. E melhor, se a molécula de lactose é a ponta desse alfinete, né, agora você já deve ter percebido que propositalmente eu tirei ela de dentro da micela de caseína. Então, por que você não acredita que essa molécula de lactose não pode estar passando por dentro da micela de caseína? Né? Porque ela é uma estrutura extremamente porosa. Quando você começa a pensar em tamanho e escala, a sua noção de leite começa a mudar, né? E a sua responsabilidade também com o leite começa a mudar, né? Porque é a grande ideia, né, do processamento de alimentos é você transformar as estruturas. Okay? Então, é uma forma prática de mostrar, e a gente está incentivando, né, as instituições a começarem a pensar em formas diferentes de transmitir, de explicar as coisas para as pessoas. Agora entenda, isso aqui não é uma brincadeira, isso é escala. Tá? Escala. Simplesmente trabalhando em escala micrométrica. Ok? Então, agora a gente pode avançar. Isso é tão interessante você pensar em tamanho, tá? Que muitos de vocês possuem, por exemplo, processos de separação por membranas nas empresas, né? E o que o processo de separação de membranas faz é exatamente trabalhar com a escala. Tá? Então você tem processo, por exemplo, de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Como é que funciona? Tá? Ponto de corte. Então, quando você fala, por exemplo, numa microfiltração, uma primeira opção de microfiltração é você, por exemplo, cortar aqui. Você remove célula microbiana, gordura você já tirou antes, porque normalmente a gente desnata, tá? Ok? Mas você pode ter microfiltração também operando em corte aqui, onde você retém micela de caseína. Então, olha que legal. A tecnologia de membranas, ela entra nos buracos, ou seja, nos gaps que a gente tem nas diferenças do tamanho das partículas. Tá claro? Uma nanofiltração, ela já entra exatamente cortando em proteína globular, né? Então, quando você pega microfiltração, duas opções, ultrafiltração aqui, né? Quando você pensa em nanofiltração, aí você já tem um corte seletivo na parte salina, né? Então a gente sabe que é uma seleção proporcional, né? Então por isso que a gente não coloca exatamente embaixo ou em cima, a gente coloca normalmente na parte central. E a osmose, aí sim, né, passando apenas água. Então, tecnologia de membrana hoje já trabalha em cima de microestrutura. E aí fica mais fácil para as pessoas também, para todos nós entendermos sobre microestrutura. Tá claro? Agora, a outra provocação que a gente costuma fazer é o seguinte: continua na microestrutura do leite, né? Então você foi transportado agora para dentro do leite, você está olhando o ambiente, está vendo todas as partículas, está vendo um glóbulo de gordura passando, você tem uma micela de caseína, né, passando, você tem as proteínas globulares, você tem a lactose. Mas se você pudesse olhar 1 ml de leite, vou te colocar agora em 1 ml de leite. Normalmente as análises, muitas são voltadas para em ml ou litro, né? Mas ml é um negócio muito prático de olhar, porque é o seguinte, você imagina, né, 1 ml é 1 centímetro cúbico, gente. 1 centímetro cúbico é praticamente um dadinho desse daqui, tá? Né? É um pouco menor, mas é mais ou menos isso. 1 ml. Aí eu te pergunto o seguinte, dentro de 1 ml de leite, quais são as estruturas que você tem lá dentro? Em números, aqui dentro, tá? Em 1 ml de leite. Conta comigo, tá? Isso aqui é uma média só de curiosidade. Células somáticas, 10 a 5. 100, tá bom, Leire? Tá ótimo, né? Tá fantástico, né? Seria o mundo ideal. Então nós temos 10 a 5 células somáticas. Mas não tem só isso, obviamente. Bactérias, vamos colocar 10 a 6, tá? Tem citometria de fluxo, é diferente da análise plaqueamento, beleza, mas vamos fazer um 10 a 6, tá? 1 milhão, para ficar fácil. Então você tem 10 a 6 bactérias dentro dessa caixinha, ok? Glóbulos de gordura, você fala que tem 3,5% de gordura no leite, não é isso? Isso é a concentração. Quantos glóbulos de gordura daquele que a gente mediu nós tínhamos? Nós estamos falando de 10 a 8 a 10 a 10 dentro dessa caixinha, dentro de 1 ml de leite. Micela de caseína, quantas? 10 a 14, 10 a 16. De micela de caseína é aquela bola, aquela esfera que a gente mostrou aqui. 10 a 14, 10 a 16. Soroproteínas, proteínas globulares, 10 a 17, 10 a 18 na média. Lactose, aí a gente já deixa de ter partículas, são moléculas, né? Por isso que a gente muda a cor aqui. Nós temos 8 vezes 10 a 19
moléculas de lactose. E de água, né? 3 vezes 10 a 22. Então é o seguinte, do ponto de vista prático, eu vou te dar uma caixa, um cubo de 1 centímetro de aresta, 1 centímetro cúbico de volume e falo, coloca isso tudo aqui dentro. É isso que a gente tem no leite. Agora você imagina quanto tem num silo seu de 100 mil litros. Esse que é o problema. E quer saber o mais fantástico? Quem produz isso, né, é a vaca. Né? É algo assim assustador e a partir do capim, obviamente com todo o seu processo, ela consegue fazer isso com a função de nutrir a sua cria. E a gente quer pegar esse produto e processar, e trabalhar e fornecer, né, para os nossos consumidores. Então, isso é microestrutura. Coloca isso tudo junto, dentro de um cubo, e aí você vai ter a real noção do que vocês fazem hoje dentro da fábrica, a dificuldade que vocês têm dentro da fábrica, que não é algo simples, e o respeito que nós precisamos ter por leite, né? Porque não é um alimento simples, né, de ser pensado, nem de ser construído. Então, quando você constrói leite e pensa nisso, você realmente tem a proporção da dificuldade. Agora, lácteos não é só leite, né? Vamos lembrar disso ainda. Né? Lácteos uma das opções, um dos ingredientes é leite. Se você pensar agora que a gente pode, né, fazer toda a escala do leite, começando, por exemplo, com água, lá embaixo 0,3 nanômetros, íons, cálcio, cloreto, lactose, agora eu vou começar a colocar sacarose. Ok? Vou fazer doce de leite, vou fazer iogurte, vou fazer qualquer coisa dessa. Aromas. Está todo mundo aqui nessa região aqui de baixo. Tá? Beleza. Proteínas globulares já cresce um pouquinho. Cresceu. Né? Vamos crescer mais um pouco. Nanopartículas de caseína. Porque as micelas de caseína, o ponto central está em 150, 200, mas você tem ainda algumas variações para cima e para baixo. As micelas mesmo, variando de 50 até 500. Você adicionou hidrocoloides para fazer alguma estabilização, algum produto específico ganhar viscosidade. Você adicionou fibras, você só está crescendo. Né? Agora vamos chegar na escala micrométrica. Células microbianas, né? Glóbulos de gordura, partículas de géis. Se você fez o iogurte, você está chegando exatamente aqui. Você está tirando as estruturas de aqui de baixo, criando estruturas novas. Se você tem amido não cozido ainda, não tratado termicamente, ele tem essa faixa de tamanho. Se você já cozinhou o amido, ele já subiu, ele já cresceu, ele ficou aqui. Se você adicionou cacau, por exemplo, você adicionou outros pós, a partícula de pó ela está aqui nesse tamanho. Tá? Se você fabrica leite condensado, tenho cristais de lactose. Então, essa é a faixa de variação no tamanho de cristais de lactose. Se eu tenho cristais de gelo e sorvete, essa é a proporção que você tem para uma ideia. Tenho shake, ou seja, eu fabrico um produto que eu quero aeração. Bolhas já estão lá em cima. Né? Tenho grãos, adicionei diferentes grãos hoje, que está muito comum, né, os produtos adicionais de grãos. Então é o seguinte, isso é agora a sua realidade de produto. E sabe qual é a sua função? Controlar a qualidade de cada um desses itens, não só do ponto de vista de composição, mas de estrutura. Sabe por quê? Quem interfere, quem modifica a percepção, principalmente na boca e visual dos produtos, e quem define isso é o tamanho da partícula. Então, é muito fácil você perceber, por exemplo, que isso é uma verdade. Quem trabalha com leite condensado sabe disso. Se você tem cristais maiores de lactose, né, normalmente acima de 20 micrômetros, chegando, né, na faixa de 30 a 40, já é perceptível na boca o aspecto farináceo. E por que isso acontece? Porque a nossa boca, né, ela tem a capacidade de começar a perceber, detectar exatamente aqui nessa região. Okay? Assim como percepção visual. De novo, nós temos um ponto de corte aqui na parte visual. Então, por isso que pós, né, hidratados tem muita influência. Tamanho de, por exemplo, amido, a partir do momento que ele é cozido, ele passa a ter grande influência, porque a estrutura chegou num tamanho que o olho humano consegue detectar. Essa é a questão. Né? Aqui é o nosso limite visual de detecção. Né? O ser humano tem um ótimo instrumental de análise, que é a visão, mas ela tem uma limitação, e a limitação está exatamente nesse ponto aqui. Então, por isso que materiais acima desse tamanho vão interferir na textura, vão interferir na palatabilidade, vão interferir nisso tudo. Okay? Então, para vocês entenderem como é que a microestrutura define perfil de produto. Okay? Então, isso é o que a gente queria construir com vocês, do ponto de vista físico-químico, o tamanho das partículas. O que eu quero tentar fazer agora? Avaliar a qualidade do processo de homogeneização do leite. Por quê? Porque é algo que rotineiramente as indústrias fazem. Todo mundo tem essa percepção que a função da homogeneização é, primeiro, redução do tamanho do globo de gordura,
para uma média de 1 micrômetro, tá? Aumenta a área superficial com reposição da membrana proteica. Ok? Então, imagina o seguinte, antes do homogeneizador eu tenho aquele glóbulo de gordura imenso que a gente mostrou aqui, normalmente com 5 micrômetros, 5 vezes aquele tamanho que a gente mostrou, tá? Podendo chegar até 10 vezes aquele tamanho que a gente mostrou, né? E aí você submete a uma alta pressão, então um glóbulo de gordura agora sendo convertido em 1000 glóbulos de gordura de 1 micrômetro. Okay? Esses pontinhos que você tem aqui em volta seriam as nossas caseínas, que é a nossa esferinha aqui branca, tá? E agora a gente sempre demonstra que glóbulo de gordura, a glóbulo de gordura, quando você faz a homogeneização, tem grande participação de proteínas envolvidas. Como é que isso acontece numa forma de zoom, ou seja, na microestrutura? É esse tipo de imagem que a gente encontra na literatura. Okay? Então, esse é um glóbulo de gordura, okay? Já homogeneizado. Entendam isso? Homogeneizado. Ele tem uma variação de 0,2 até 2 micrômetros, tá? Então até 2 vezes aquele tamanho que a gente mostrou aqui. Mas em volta, a nova membrana formada, tá? Ela tem grande participação de micelas de caseínas, ou seja, aquelas esferas menores, então estão todas incrustadas em volta do glóbulo, né? Além também da participação de proteínas do soro. E essa espessura ela pode variar de 50 até 300 nanômetros. Então olha como que a homogeneização, além de reduzir o tamanho do glóbulo, porque tem uma grande função e a gente mostrar para quê, porque ela recria uma estrutura que até então não existia originalmente, né? E essa estrutura do glóbulo homogeneizado com a nova membrana possui características únicas, que inclusive a gente precisa dessas características em diferentes produtos. Okay? Então, só para vocês terem uma noção de proporção. Como que a caseína, né, ou quais os tipos de itens, ingredientes, por exemplo, que você utiliza no produto podem interferir na caseína a ponto dela aumentar ou diminuir a cobertura dos glóbulos de gordura? Né? Isso são perguntas que a própria tecnologia já responde para a gente hoje. Mas hoje a gente não tem o tempo para isso, mas a ideia é vocês terem noção da escala. Né? A escala é fundamental para todo mundo entender. Okay? Agora, homogeneização, que é o foco. Bom, a primeira pergunta é, você homogeniza, né? Com qual é o objetivo? Objetivo número 1 da homogeneização. Diminuição do diâmetro do glóbulo de gordura. Okay? Então, nós queremos glóbulos de gordura menores ou iguais a 1 micrômetro. Por quê? Porque nessa faixa de tamanho, nós criamos uma estabilidade maior na emulsão. Então, hoje, uma forma que a gente tem de medir eficiência de homogeneização é medindo partículas, né, acima de 1 micrômetro depois de homogeneizado. Então, um bom leite homogeneizado não deveríamos encontrar glóbulos maiores que 1 micrômetro. Né? Então, esse, inclusive, é o índice. Né? A gente cria o índice que é partículas maiores que 1 micrômetro. E isso passa a ser a sua ineficiência de homogeneização. Porque se você tem 0 partículas acima de 1 micrômetro, né, quer dizer que você está 100% eficiente. Se você tem 10% de partículas acima de 1 micrômetro, você tem 10% de ineficiência. Então é exatamente essa métrica. Okay? Você, fazendo a homogeneização, você aumenta a viscosidade e você diminui o que nós chamamos de gordura livre, que é fundamental para quem trabalha, por exemplo, com a área de secagem. Gordura livre, a gente vai mostrar isso do ponto de vista prático, o que é essa gordura livre e o que ela interfere. Agora, qual que é a visão? Né? Você entra com leite, essa é uma visão microscópica do leite, os glóbulos de gordura estão lá, eles entram no primeiro estágio de homogeneização, e aí você tem diferentes opções de pressão, e aí que é a grande pergunta que eu quero deixar aqui hoje. Né? Qual é a pressão que você tem que aplicar? Porque todas as análises que são feitas, você faz porque você tem uma referência. Né? Então, assim, por que você usa 250 bar no primeiro estágio? Por que eu não posso usar 200 bar no primeiro estágio? Por que eu não posso colocar 150 bar no primeiro estágio? Né? Qual é a sua forma de avaliar a eficiência da homogeneização? Porque uma pressão de homogeneização está envolvida muito com o custo energético. Né? Você faz a primeira homogeneização, a primeira etapa, você passa pela segunda etapa agora com 45 bar, por exemplo, de pressão. Né? E aí, ou as outras unidades. E você sai com leite homogeneizado. Então, classicamente, a sua visão de entrada é essa e a sua visão de saída é essa. Tá? Isso do ponto de vista microscópico. Né? Mas a grande pergunta é, por que essa pressão? Ou como que você mede a eficiência ou a qualidade do processo de homogeneização? Né? A microscopia ela te dá uma visão geral, né? Mas ela não te dá exatamente essa possibilidade de medição. Outra questão, nenhum homogeneizador é igual ao outro. Né? Primeiro porque o formato, né, o design das válvulas não são iguais. Então, não quer dizer que 200 bar em uma fábrica é igual a 200 bar em outra fábrica, porque o modelo da válvula é diferente. Então, isso também é algo que quem é da prática sabe muito.
Outra questão, você está medindo pressão de homogeneização aonde? Porque se você tiver com o manômetro nessa posição, ele está 250 bar. Mas se eu desloquei o manômetro um pouco para trás ou um pouco para frente, a pressão muda com o mesmo ajuste. Então, não é todo equipamento que você está lendo 200 bar que tem 200 bar numa outra estrutura, porque a posição do manômetro vai dar uma diferença na leitura da pressão. Conclusão, né? Não existe um parâmetro, né, que você possa inferir sobre pressão de homogeneização, a não ser que você faça tamanho de partícula, né? Porque senão você não sabe qual a eficiência que você tem de homogeneização. De novo, uma forma simples é visualizando o tamanho. Tá? Então essa é uma visão microscópica, por exemplo, que a gente faz no leite antes de homogeneizar e depois do leite homogeneizado. Isso aqui é uma barra de 10 micrômetros. Tá? Então você consegue visualizar os glóbulos grandes. Quando você homogeneizou, a barra continua igual, mas olha agora o tamanho do glóbulo, né? Ele fica bem pequenininho. Mas isso é uma maneira empírica. Hoje o que a gente vem, né, tentando mostrar é que você precisa cada vez melhorar a qualidade de leitura. Tá? Então, qualidade de leitura, muitas vezes você vai para instrumentos um pouco mais específicos. Então, por exemplo, esse é um analisador de partícula por difração laser. O que ele faz é visualizar, né, aquela imagem que a gente estava vendo no microscópio, só que agora com difração de laser. Né? Então, hoje não é também o momento de explicar o funcionamento do equipamento, mas em vez de a gente usar a luz, né, como visão, a gente passa agora a usar laser, né, para poder entender a interferência das partículas. Se você fizer uma análise do leite fluido, por exemplo, clássico, né, de partícula, o que você vai enxergar, tá, num resultado analítico desse? Você enxerga aquela mesma escala, na mesma escala que nós estávamos mostrando em micrômetros. Aqui são 60 micrômetros, aqui são 0,06 micrômetros, 0,1 micrômetros, 0,2, 0,4, 1 micrômetro. 10 e vai até, por exemplo, 2.000 micrômetros. Quem que é no leite que tem partícula oscilando em torno de 0,5, 0,6 até 10? Isso aqui é glóbulo de gordura. Então você está literalmente enxergando o glóbulo de gordura com essa informação do gráfico. Essa é a população de glóbulo de gordura. E você sabe que a maior concentração está exatamente nesse ponto aqui. Normalmente esse é um leite clássico no Brasil. O ponto central está em 5 micrômetros. Então 5 vezes aquele tamanho que nós enxergamos. Ah, mas eu tenho no leite glóbulos com 1 micrômetro? Tem. Tá? Mas a quantidade é muito pequena, tá vendo? Então quando você sobe aqui, a quantidade é pequena. Aonde tem a maior concentração? Em 5. E vai até 10. E o que você está enxergando também? Micela de caseína. Então, qual a população de partículas no leite variando de 60 nanômetros, que é o 0,06 micrômetros, até 0,6, caseína. Então, quando você olha uma imagem dessa, é o seguinte, aqui é caseína, aqui é glóbulo de gordura. Olha que legal. Agora a gente passa a controlar a microestrutura de uma forma interessante. Então, micela de caseína está aqui, estou monitorando micela de caseína, estou monitorando o glóbulo de gordura. Legal. A micela de caseína a gente chama de região nanométrica, e enquanto que a região mais alta, a região micrométrica, é o glóbulo de gordura. Perfeito? Então, importante, micela de caseína você enxerga de 50 a 500, depende da produção do leite, é normal essa variação, no ponto central em 150. Glóbulo de gordura podendo de 1 até 12, não homogeneizado, mas quando eu homogenizo, eu trago para valores mais curtos, ou seja, né, valores mais controlados. Muito bem. Por que é importante você olhar as micelas de caseína? Ela te dá uma informação sobre a influência do tratamento térmico que você ofereceu ao leite. Então lembra aquela imagem que eu mostrei lá de um processo UHT, onde você tem os aquecimentos, né? Você sabe que você tem desnaturação proteica, né? E essa desnaturação proteica, aonde são as estruturas desnaturadas? Normalmente nas caseínas. Então você consegue olhar hoje, né, a influência do tratamento térmico direto ou indireto, olhando principalmente o tamanho das micelas de caseína. E isso dita muito a estabilidade do leite ao longo do processo, né, e da estocagem. Se você olha agora a região micrométrica, você vê a eficiência da homogeneização, que é o nosso ponto aqui hoje. E vou mostrar o porquê que isso é extremamente impactante para a indústria. Okay? Olha que interessante. Então, são dados que a gente tem, né, das nossas análises. Esse é um perfil de distribuição de partículas de um leite antes da homogenização. E observa aqui, ó, aqui é 1 micrômetro, aqui são 10 micrômetros. Olha só, ele vai subindo até chegar no máximo em 4. Ou seja, a grande parte da população das partículas estão em torno de 5 micrômetros. Passou no homogenizador? Será que está bem homogeneizado? Passei com 200 bar. Passei com 50 graus a 200 bar. Né? É o suficiente, a indicação. Ok, se você faz a sua análise, o que você está enxergando agora? Legal. A grande quantidade de partículas está em
1 micrômetro, perfeito? Mas olha a quantidade de partícula que você ainda tem indo até 2 micrômetros. Conclusão, você pode ter certeza que esse leite vai apresentar separação no shelf life sem nenhuma dúvida, mesmo sendo homogeneizado a 200 bar, a 50 graus, 60 graus, 80 graus. Então, esse é o tipo de informação que a gente precisa, esse tipo de análise que a gente precisa, né? Porque se qualidade é o consumidor receber o produto e não verificar a separação de gordura, esse é o produto que vai te dar esse problema. Ok? Muito bem. Então, avançando, que agora está fácil de a gente perceber que como faz uma análise de eficiência de homogenização, qual que é a influência da microestrutura, né, em produtos formulados UHT, concentrados e desidratados. Tá? Então, primeiro, se você pensa agora no concentrado, ok? Ótimo, então tem o leite concentrado para fabricar leite em pó. Normalmente as empresas você tem o evaporador, você produz o leite evaporado, leite concentrado. Após o processo de evaporação, ele vai para o homogeneizador. Normalmente esse homogeneizador, inclusive, é a bomba que alimenta o spray dryer. Então, o que a gente tem aqui é um resultado feito em parceria com empresas que trabalham com o nosso laboratório, que a gente coleta a amostra antes do homogeneizador. Ou seja, isso aqui é uma análise do leite concentrado, evaporado industrialmente, tá? Que saiu do evaporador. Esse aqui saiu do evaporador. O mesmo leite agora, depois que ele passou do homogeneizador. Olha a diferença em relação ao outro, ok? Agora a gente saiu de partículas no ponto central em torno de 4, 5, viemos para uma grande população aqui, ó. Mas ainda temos população de partículas nessa região. Essa região micrométrica é gordura, mas olha também a influência que você tem na estrutura da caseína. Então, quando você olha esse perfil de análise, você percebe o seguinte: é interessante, eu tenho agora uma eficiência de homogenização. Se a sua métrica é 1 micrômetro, eu continuo ineficiente na homogenização, mas passou no homo, mas ele está ineficiente, né? Eu tenho uma população aqui grande. E a pergunta é suficiente ou não para eu não ter problema? Agora, pensando, por exemplo, no leite em pó, né? Essa é a resposta que a gente pode dar para você. Isso é uma microscopia eletrônica de leite em pó. O que é um leite em pó clássico? Que é esse que está aqui mostrando para vocês. Tá? Esse é um leite em pó regular. Um aumento de 600 vezes em um aumento de 800 vezes. Olha a superfície desse pó. Você não vê nenhum material depositado, estranho. Né? Na verdade, né, o que você percebe aqui são estruturas arredondadas, que são partículas clássicas de spray dryer. Mas se você pega aquele leite homogeneizado naquela condição que você imagina que ele esteja realmente eficiente, mas não está, perceba como você está enxergando agora, na superfície, algumas estruturas diferentes. Vamos dar um zoom só nesse com problema, para vocês terem uma ideia? Tá aqui, ó. Agora esse tem problema e esse tem problema. Está enxergando aqui? Em cima aqui a superfície? Olha só. Está vendo esse material? Né, na superfície, que não é comum um leite em pó convencional, a ponto de você poder enxergar isso daqui, ó. Ou seja, isso aqui não deveria estar aqui. Tá? Isso aqui deveria ser liso. Deixa eu te contar. Sabe quem que é esse daqui? Gordura livre. Então, aquela gordura que você não conseguiu homogeneizar devidamente, quando faz o processo de secagem, ela pode ir para a superfície. E esse excesso de gordura ali vai te causar uma dificuldade enorme de reidratação e de utilização pelo consumidor. Então, hoje a gente tem monitorado muito gordura livre, né, principalmente nos pós, voltados para uso industrial e até mesmo para critérios de instantaneidade. Porque hoje um dos grandes problemas que nós temos aí no nossos produtos é o critério de instantaneidade, que não está atendendo. Ele está bem envolvido com a habilidade de molhar do pó, e a habilidade de molhar do pó está exatamente envolvendo a água ter acesso a essa superfície, se encontra muita gordura. Então você vai corrigir com lecitina, ok? Você vai fazer a dosagem de lecitina em cima da gordura livre que você tem percebida. E se você tiver ainda em excesso, mesmo assim você não consegue o suficiente para ganhar a instantaneidade que você precisa. Então, esse é o efeito, né, de uma má qualidade de homogeneização com um processo mal monitorado chegando até o leite em pó final. Ok? Por que a gordura vai para a superfície? É algo também que já se conhece bastante na literatura. Né? A gotícula do leite concentrado está aqui. Dentro daquela gotícula, né, água, proteína, lactose, gordura. Tá vendo? A gente volta sempre naquela representação das bolinhas, esferas, que isso ajuda as pessoas a entenderem. Quando você seca, o que você faz é você passa, né, submete essa partícula a um ambiente quente com ar seco, você remove a umidade da partícula, né, daquele material atomizado, você vai retirando água o suficiente para que o material desidratado agora passe a ter uma partícula de leite em pó.
E a gordura, se você não tem um diâmetro adequado da gordura, ela fica muito grande, o suficiente para ela ser instável e ela naturalmente migra para a superfície. E esse migrar para a superfície torna-se gordura livre, não estabilizada, não devidamente emulsionada, e é ela que vai te dar aquela imagem que vocês perceberam anteriormente que estávamos discutindo. É possível você ter o problema não só no leite integral em pó, também é possível você ter um leite em pó desnatado. Porque, apesar da gente considerar o leite em pó desnatado com um teor muito baixo de gordura, você ainda tem gordura suficiente que, apesar do ponto de vista de composição não ser o impacto, essa gordura livre remanescente ela vai para a superfície do pó. E ela te causa problema. Né? Então, esse é um trabalho extremamente interessante que mostra exatamente a composição, gradiente de composição, né, de leite em pó desnatado, leite em pó integral, em relação a lactose, proteína, gordura e minerais. Okay? E se você pegar aquela partícula que a gente mostrou lá e fazer um corte dela, vir passeando por ela, entrando nela, você vai ver primeiro uma camada que a gente chama de superfície. Nessa superfície tem gordura livre e uma pele de proteção. E depois você vê o material interno. Num leite desnatado, o que você tem é que você tem bastante gordura na parte interna e uma ponta de gordura lá, mas você ainda tem gordura. Tem muita proteína na superfície, um pouco de lactose e pouco mineral. Quando você olha integral, né, boa parte da gordura está na superfície. Tá? Então, a grande quantidade está na superfície, enquanto você tem a maior quantidade de proteína embaixo. Então, ou seja, a distribuição dos componentes na partícula de leite em pó não é homogênea. É isso que a gente precisa começar a entender também. Então, quando você faz uma análise de composição, você faz uma média. Mas em cada partícula, a distribuição é diferente. Né? Então, quando você entra em microestrutura, isso fica cada vez mais claro e você vai entendendo. E como é que isso influencia nos parâmetros de qualidade dos produtos. Por exemplo, se você deseja desenvolver um leite em pó zero lactose, né, isso a gente fez agora no último trabalho lá em Juiz de Fora, né, então está publicado, os dados estão aí. A grande pergunta é a seguinte: como é que eu faço um leite em pó zero lactose e qual a influência da hidrólise nas características do pó? Né? Então o que a gente percebeu foi algo fantástico, que a hidrólise interfere na habilidade de reidratação do pó. E por que ela interfere na reidratação do pó? Porque qual que é a ideia? É pó. Se é pó, agora o consumidor vai colocar em água para consumir, tá certo? Se o pó tem maior dificuldade para reidratar, como é que você faz isso? Tá? Como é que a gente mede isso? Você produz diferentes leites em pós, com diferentes níveis de hidrólise. Então a gente tem que leite em pó convencional, 25% de hidrólise, 50% de hidrólise, 75% de hidrólise e 100% de hidrólise. Isso aqui é a imagem da câmara de secagem nossa. Okay? Esse é o leite em pó normal. Esse é o leite em pó com 100%, maior que 99% de hidrólise. Olha a diferença na câmara de secagem. Olha a diferença nas tubulações de saída. Olha a diferença na microestrutura do produto. Quando você compara essa estrutura e essa, isso aqui está mais aglomerado. Tá? Você não tem partículas finas, igual você tem aqui. Por isso, ela entope a sua câmara. Né? Então, isso já é um primeiro problema que a indústria já sabe. Fazer leite em pó zero lactose não é algo tão simples, trivial. Mas algumas realmente já conseguiram avançar nesse ponto. Agora, o segundo ponto que a gente tem desenvolvido, tem trabalhado hoje é o seguinte: como é que você faz para melhorar a reidratação desse pó? Porque o consumidor vai querer reidratar. Né? Quando você entra nesse mérito, analisar a hidratação do pó em água, agora aquela imagem que a gente tinha antes de nanopartículas e micropartículas, agora estou enxergando algo diferente. Porque a minha intenção agora já é um leite já trabalhado do ponto de vista de processo. Então aqui eu estou olhando agora proteína de uma forma geral, porque são complexos proteicos, não é mais só caseína nessa região. Enquanto aqui em cima eu posso ter gordura e também outros complexos proteicos. Aqui em cima, na que a gente chama de micropartícula, é muito interessante porque é aqui que você pode detectar a influência da sua tecnologia de secagem, ou seja, o tipo de secador que você tem, como ele influencia na reidratação do pó nessa região. Quer ver como? Os resultados daqueles leites em pós. Isso é a distribuição de partículas. A gente pega o leite, coloca em água e vai monitorando o quanto o leite consegue voltar ao leite original. É simples, né? Então nós teríamos que ter uma grande região de caseína e uma grande região de gordura. Percebe que agora o leite em pó não é mais assim. Mas o pretinho aqui, ó, tá, é o leite em pó tradicional. Olha como é que é o perfil dele. Eu tenho caseína, legal, tá alta, e tem uma distribuição aqui. Começamos a fazer hidrólise, vermelhinho, caseína caiu. Verdinho, 50%, caiu.
75% e 100%. Fala, mas a composição do leite é a mesma, tem a mesma quantidade de caseína em todos. A única diferença foi a hidrólise da lactose. Por que eu não estou enxergando mais a caseína aqui? Porque a caseína agora está aqui em cima. Ou seja, você não conseguiu dispersar o suficiente a caseína, ou ela não tem habilidade para voltar à sua posição original. Conclusão, esse produto não tem facilidade de reidratação como você tem o leite original. Se você estiver pensando nesse material, por exemplo, para usar no formulado HT, você tem que deixar mais tempo de hidratação ou você nem consegue voltar a caseína para a sua posição original. E isso acontece porque na hidrólise você tem o que a gente chama de crosslinks. Ou seja, você passa agora a ter glicose e galactose reagindo com caseína. Essas reações de glicação passam a impedir a caseína de voltar para a sua posição original. Então, esse é o tipo de ferramenta que auxilia você no desenvolvimento de produto e no controle de qualidade também. Porque se você tiver um pó fabricado que você percebe que ele não volta à sua dispersão original, esse pó vai ter que ser melhor trabalhado, destinado para algum uso mais específico. Okay? Formulados UHT. Né? Formulados UHT é muito clássico você usar esse tipo de definição. Né? A gente chama de formulados UHT todos aqueles materiais que, ou longa vida, né? Que você consegue manter em shelf life bastante tempo, né? E que tem inúmeros itens de formulação. Você monitora o número de ingredientes da formulação, de menor até maior, e a percepção, a performance que esse produto tem que entregar para o seu consumidor. Então é o seguinte, baixo número de ingredientes, baixa performance, baixa percepção do consumidor, commodities, leite, UHT, produtos de soja, tá? É isso aqui, né? O consumidor não tem muita percepção ou necessidade de performance e tem baixo número de ingredientes. Você tem uma segunda segmentação que nós chamamos de commodities mais menos. O que são os commodities mais menos? Menos lactose, mais vitamina, mais minerais, mais colágeno, porque você passa a adicionar um número de itens maior, tá? Você vai adicionando ingredientes, é natural. Nichos. Bebidas com café, arroz, avelãs, bebidas vegetais. Então você vai aumentando a performance e a percepção do consumidor, mas você vai aumentando o número de ingredientes. Você pode chegar num limite alto de número de ingredientes, mas ainda com a percepção baixa pelo consumidor, que são as indulgências, bebidas chocolatadas, frutadas, sobremesas. Mas você também pode ter grupos que são um número baixo de ingredientes e alta performance e alta percepção, que são os produtos culinários. Creme de leite, molhos, leite condensado ou de leite. E os mais complexos, que é a linha food service, onde você tem um número enorme de ingredientes, porque eles solicitam uma percepção, uma performance muito alta pelo consumidor. Base para sorvete, creme de leite, chantilly, queijos processados. Então, esse é o mundo dos formulados longa vida. Dentro desse mundo, agora, como você tem um número de ingredientes maior, quando você olha a estrutura, você tem nanopartículas, você pode inferir, por exemplo, da composição. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente infere isso no próximo slide. Micropartículas, gordura, se você adicionou cacau, se você adicionou amido, frações proteicas, aonde esse material vai? Onde que eles ficam? Né? E por último, um pedaço de frutas, grãos, cereais. Então, quando você faz a imagem, pega um formulado desse e faz uma análise, você pode enxergar isso tudo. Quer ver de curiosidade? Achocolatado UHT. Chocolatado convencional, bebida láctea, ok? São 3 bebidas lácteas, tá? Encontradas no mercado. O A é o azul, o B, né, esse vermelho um pouco mais escuro, e o C é o vermelho mais claro, ok? Agora já está todo mundo craque em fazer interpretação de partícula. Me acompanha. Tá vendo essa região de baixo aqui? Não é aqui que ficava a caseína? Né? O azul tem, o vermelho mais escuro tem. Cadê o vermelho claro? Não tem partícula nessa região, né? E onde está o vermelho claro? Está todo aqui em cima. Duas possibilidades. Uma, esse material não tem concentração de caseína suficiente nem para ser detectado. Ou seja, é uma bebida láctea com uma alta concentração de soro que atinge os parâmetros de proteína, mas não proteína via caseína. Né? Então, numa análise de Kildo, por exemplo, você não conseguiria detectar essa diferença. Aqui a gente detecta. Segundo, esse material com esse tipo de dispersão tem baixíssima estabilidade no shelf life. Ou seja, você acabou de desenvolver, tem um produto que vai ter separação com o passar do tempo. Porque você não tem estrutura nanométrica suficiente para reter. Né? Então, olha como é que é interessante você olhar a microestrutura e ainda tem diferença sobre a composição e até mesmo a formulação daquilo que é feito. Okay? Por final, finalizando aqui, inovando com matrizes lácteas microestruturadas. Né? Como é que a gente pode criar coisas novas em cima disso? Então, de novo, a gente volta sempre naquela mesma imagem, região nanométrica, região micrométrica. Okay? Aqui caseína, aqui gordura. Legal.
Qual é a função da homogeneização clássica? É conseguir mudar essa dispersão, essa distribuição original para essa. Ou seja, eu não quero ter partículas acima de 1 micrômetro, porque eu não posso ter glóbulo de gordura acima de 1 micrômetro. Porque se eu tiver, eu vou ter problema de separação. Então, essa é a função básica de um homogeneizador. E você precisa medir isso. Tá? Isso é o básico. Beleza. E a gente mede isso, inclusive, lá lá em Juiz de Fora. Né? Então a gente vai, por exemplo, trabalhando com diferentes pressões de homogeneização, inclusive com diferentes temperaturas, porque essa é outra grande pergunta, né? Qual temperatura que eu tenho que homogeneizar? Né? Então a gente vai mapeando isso. Então você percebe o seguinte, por que a gente sempre recomenda acima de 40 graus? Isso aqui é o início. A gente homogeniza leite a 5 graus Celsius, a gente homogeniza leite a 10 graus Celsius, a 20 graus Celsius, né? Então, quando você chega em 40, você tem agora a fusão da fase lipídica, que fica mais fácil para homogeneizar. Okay? Então, isso aqui é o clássico, a gente consegue perceber isso nitidamente. Mas se trabalhar com 400 bar, e se trabalhar com 800 bar? Observe a diferença entre um produto com 80 graus Celsius, 200 bar, com um produto a 80 graus Celsius, 800 bar. A gente sai de uma quantidade de partículas aqui em cima, 40%, cai para quase 10%. Então, ou seja, é muito diferente. Nós estamos falando de um leite que tem a mesma composição, ou seja, a gente não mudou a concentração de gordura, não mudou a concentração de caseína, não mudou a concentração de nada. Mas esse leite não é igual a esse leite. Então nós estamos agora tendo um novo leite possível para o consumidor. Né? Isso já vem sendo feito no mundo. Tá? Qual é a ideia hoje, né, do mundo que nós estamos trabalhando? As micelas de caseína podem ser carreadoras de estruturas diferenciadas. Isso daqui é uma micela de caseína. Se você trabalhar com o que a gente chama de ultra alta pressão de homogeneização, e aí nós estamos falando de ultra mesmo, é de 3.500 bar, só mecanicamente você consegue abrir a caseína. Por ser um ambiente extremamente hidrofóbico, você pode entrar com sondas, fármacos, né, e fechá-la de novo. E a micela ser a carreadora de novos produtos. Né? Então, simplesmente mexendo com a microestrutura, nesse caso, agora chegando inclusive na nanoestrutura. Né? Então, esses são os trabalhos mais avançados. Uma possibilidade, você trabalhar com 3.500 bar de pressão numa fábrica é muito elevado. Né? Então, o que a gente sabe muito hoje no Brasil, porque nós fabricamos requeijão, é que os sais de troca iônica também permitem essa abertura e fechamento das estruturas. Então, se nós já sabemos fazer isso com requeijão, né? Ou seja, abrir e fechar uma estrutura de caseína, por que não, com calor e agitação, né? Por que não trabalhar com temperaturas, pressões elevadas associadas a sais de troca iônica, obtendo novas dispersões? Né? Então a gente vem fazendo esse trabalho, né, nessa área de inovação. Por quê? Se essa imagem original do leite que a gente mostrou, ou seja, caseína, soroproteína pequenininha, glóbulo de gordura, tá? E isso é a tecnologia que nós temos no leite, ou seja, aqui é glóbulo de gordura original, a gente chama de emulsão estável, e aqui é a suspensão coloidal. O que nós queremos é trazer todas as partículas para cá. Ou seja, não mudar a composição do leite, mas mudar a estrutura do leite. Né? Como? Se a gente permitir que nenhuma partícula fique acima de 1 micrômetro. Né? Então a nossa tentativa hoje, né, que a gente vem trabalhando em parceria com inúmeras empresas, é ter um leite que tenha um número de partículas menores com a mesma composição, o que a gente chama de leite nanoparticulado. Tá? A região nanométrica cresce muito e a região micrométrica simplesmente ela some. Isso não é apenas a gente que vem tentando fazer, né? Já inúmeros trabalhos mostram que como que a digestão é melhor facilitada quando você tem tamanho de partícula de glóbulo de gordura diferente, né? O efeito da homogenização nesse processo de absorção, tá? Primeiro pensando em grupos de consumidores mais específicos que apresentem algum tipo de dificuldade para a ingestão, né? Idosos ou crianças ou algo do tipo, mas o mais importante é talvez para a indústria. Por quê? Se você pensar um leite em pó, ele tem proteína e gordura somados mais de 50% da composição do leite. Se eu agora faço a interação de proteína e gordura numa forma de microestrutura que está muito associado um com o outro, esse leite em pó não é igual a esse leite em pó. Mas a composição dos dois é igual. Ou seja, ele tem o mesmo teor de gordura, proteína, sais igual, mas ele não tem a mesma habilidade tecnológica que esse. Isso tem demonstrado para a gente, por exemplo, uma opção de uso para clean label, porque esse material tem uma capacidade de retenção de água muito maior, capacidade de viscosidade muito maior, aspectos reológicos muito maior. Então hoje, se a grande tentativa é fazer clean label, vamos fazer clean label com ingrediente lácteo. Ou seja, a proteína do leite, a gordura do leite ainda podem ser muito bem trabalhadas para a substituição de determinados ingredientes. Né? Então a gente vem fazendo isso.
Uma outra linha de inovação é você ter, por exemplo, leite UHT com adição de caseína micelar. Eu quero ter leite com alto teor proteico. Perfeito, leite com alto teor proteico. Você pode fazer leite com alto teor proteico produzindo a proteína na sua própria empresa. Isso é, obviamente, uma opção, né? Mas algumas que não tenham sistema de filtração podem querer adquirir a proteína na forma de pó e reidratar. Se você tem esse tipo de situação, a primeira preocupação que você tem que ter é o seguinte: eu preciso de uma boa proteína. Por quê? Se essa proteína que eu coloco, se vai ser caseína, ela não voltar para a posição original dela do leite, ela não te dá estabilidade no shelf life. Então, por exemplo, esse é um trabalho que a gente vem fazendo também com os parceiros do nosso laboratório, que é produzir leite UHT com adição de caseína micelar em pó, ou seja, a gente produz a caseína, desidrata a proteína, desidrata a caseína, faz o pó, adiciona isso ao leite, tá certo? Na proporção para a gente acrescentar 50% de caseína, ou seja, a gente está falando de um leite original de 2,85% de caseína, passando agora para 4,24% de caseína e 4,91% de caseína. Isso submetido ao processo UHT com estabilidade. Okay? Então, é possível você fazer isso hoje com caseína micelar. E você mede, porque isso aqui é o que te interessa do ponto de vista de composição. Mas quem vai te garantir a estabilidade é exatamente saber aonde essa caseína está no produto. Porque se não for uma caseína de boa qualidade, ela vai ficar onde? Ela vai ficar na região alta, porque ela não hidrata bem, e isso que, estando nessa posição, ela te causa um problema de instabilidade. Então, se vocês acompanharem o gráfico, esse é o leite UHT padrão, aquele 2,8 de caseína, ok? Quando você adicionou para ter mais 50% de caseína, olha aonde cresceu, exatamente na região nanométrica, na região de 150 nanômetros. Ou seja, a caseína foi suficiente para ela ser produzida, seca, entrou na fábrica, foi reidratada, passou pelo processo UHT, passou pela homogenização e ela está na posição devida e original dela e não interferindo na estabilidade do shelf life. E se a gente subir mais ainda a caseína, ela continua subindo na própria região. Então, esse é o tipo de microestrutura que a gente está preocupado. Não só atingir o percentual, mas ela está na posição original e correta, né? E por fim, talvez um dos trabalhos mais interessantes que a gente fez nos últimos anos, né, que tem muito para explicar como a gente inova em microestrutura, é um trabalho feito em Juiz de Fora, né, que foi uma suplementação com concentrado proteico de soro com pacientes sob tratamento de transplante de células-tronco. Esses pacientes, isso foi um trabalho feito, né, em parceria com a Universidade de Juiz de Fora, Departamento de Química, Universidade Federal de Viçosa, né, Departamento de Nutrição, de Enfermagem e o Hospital Universitário. Qual que era a ideia? Esses pacientes imunotransplantados, eles são extremamente acometidos por mucosite. Mucosite é afta, machucado. As pessoas elas sofrem muito com isso. E um pós-tratamento, ela exige que as pessoas tenham uma alimentação até mais avançada, porque ela já está num processo de desgaste muito grande e ela não consegue comer. E só para entender, essa mucosite aqui, ela não dá só na boca, ela está no sistema gasto total. Então as pessoas não conseguem comer. Qual é o problema? Né? Você pode ter níveis diferentes de intensidade de mucosite. Tá? Então a grande preocupação é que tipo de produto a gente pode fornecer para essas pessoas para ser de fácil ingestão, ou seja, machucar menos a boca, e um produto que entrega algo do ponto de vista nutricional. Então, foi desenvolvido, né, um WPC sem a presença de cristais, porque com a presença de cristais, eles passam percebidos na boca. Lembra que a gente comentou lá atrás? Né, aquela faixa lá onde você percebe na boca? Você não pode ter partícula nesse tamanho para perceber na boca. Porque uma pessoa com uma mucosite, ela percebe ainda mais. Se você tem um material desse com partículas menores que elas não percebem na boca, você consegue que ela realmente alimente e entregue um produto adequado. Então, para vocês terem uma ideia, né, o grupo nosso eram dois públicos separados, aqueles que não receberam a suplementação alimentar. Então, nível alto de grau 4, né, 9%, grau 3, 45% dos pacientes com grau 3, grau 1, né, e grau 0. Quando eles receberam a proteína de forma adequada, o grupo 4 principalmente acabou. Ou seja, a gente não teve mais paciente com esse tipo de severidade. O grupo 3 caiu muito e a gente passou para ter grupo 2 e grupo 1. Conclusão, e aumentou o grupo 0. A suplementação com proteína de soro, com tamanho de partícula adequado, sem a presença de cristais, né, favorece uma alimentação mais adequada. O paciente realmente acaba consumindo porque não machuca e facilita o seu consumo, né? Então, era isso, né? A ideia
era mostrar o que é possível fazer com microestrutura. O departamento de Química está lá em Juiz de Fora, somos 38 professores, né? E a parte legal de trabalhar numa universidade é essa. Você tem a possibilidade de interagir química, física, matemática, nutrição, farmácia, num ambiente colaborativo, principalmente para as empresas, né? Nem tudo são flores, né? Então algumas pessoas sabem dessa história, mas eu sempre gosto de contar novamente. Em 2016 nós sofremos um acidente, né? Nós perdemos o laboratório, e aí, como estamos falando de qualidade, né? Segurança é item primordial em qualquer coisa, inclusive, né, para o controle de qualidade, porque você vai perder um laboratório, você perde o controle de qualidade inteiro da sua fábrica e automaticamente você para de produzir. Então nós sofremos isso na pele, né, a falta de cuidado com segurança. Então esse foi um acidente que aconteceu dia 12 de dezembro de 2016, lá no nosso laboratório. Perdemos todo o laboratório, todo o histórico de trabalho, né? Infelizmente as nossas universidades ainda precisam se preocupar muito com a questão de segurança, mas... né? Ou você tem duas opções, você desiste ou você tenta buscar algumas alternativas, foi o que a gente fez. Então, em março de 2017 foi iniciado todo um projeto de um laboratório aberto com as empresas, né? Em setembro essa reforma foi finalizada, e onde estão presentes esses equipamentos, tudo que eu acabei mostrando para vocês. E é um laboratório que foi inaugurado em 2017, ou seja, não finalizamos nenhum ano ainda de laboratório, a verdade é essa. Temos uma comemoração, inclusive, marcada para o dia 6 em outubro. E é um laboratório hoje que, além da parte de microestrutura, tem a parte de processamento, né? Então, nós temos hoje uma planta piloto HT, onde a gente consegue simular todos esses processos, né? E, inclusive, entendendo a influência da qualidade no processamento, né? Então, em vez de usar a sua planta de forma arriscada, esse é o lugar ideal para você correr o risco, né, de saber se a estabilidade, se vai ser estável, se não vai ser estável, como é que é o processo, como é que eu trabalho, né, numa realidade em escala laboratorial, né? Então, a gente fica muito satisfeito com a oportunidade de oferecer isso para todo mundo, né? E agora, né, observando não só o desenvolvimento de produto, mas a influência da qualidade nesses desenvolvimentos, né? É um laboratório que tem controle de acesso, monitoramento por câmeras, e é bem interessante para o uso industrial. De novo, a proposta do nosso laboratório é a mesma do Nova Leite. Nós queremos receber problemas industriais, queremos confrontar o problema com o que a gente conhece para trazer solução. Então, essa é a grande função que nós temos hoje na academia. E problemas industriais estão envolvidos desde qualidade, inovação, o processo, né? E o que a gente sempre pede se tem problema, traz para a gente. Porque é aí que a gente consegue fazer pesquisa que realmente está entregando algum resultado para a sociedade. Okay? Então, era isso. E aí fica para as perguntas, né? Bom, pessoal, então a gente vai começar agora com as perguntas. Já aviso de antemão, né? A gente tem um tempo que é limitado, então a gente vai fazer o quanto a gente puder de pergunta, porque, claro, tem toda a explicação do professor respondendo a ela. E aqueles que ficarem, eventualmente, aí sem resposta agora, ao vivo, né? Fiquem tranquilos, enviem as perguntas pra gente por e-mail, né? Tanto eu quanto o professor, a gente se compromete a devolver a resposta aí para vocês, tá? Então, a gente começa com a pergunta da Nayara Gomes, sobre a produção do leite zero lactose em pó. As pressões de homogeneização devem ser alteradas? Deixa eu voltar lá. Nayara, a situação é a seguinte. Produto zero lactose, pela nossa experiência, ele depende muito da tecnologia envolvida na sua fábrica, no secador. É óbvio que a gente sabe quais são os parâmetros necessários para secagem. É um produto que você precisa secar muito rápido, né, porque senão você tem problema de entupimento da câmara. Mas essa fase, boa parte das empresas que vem desenvolvendo já venceram. O problema que a gente está passando agora, que a gente vem percebendo, que as empresas também estão percebendo, é que o fato de hidrolisar, ele não modifica apenas a necessidade da modificação das condições de secagem, mas ele também muda o shelf life do produto e a estabilidade química do produto. Você imagina o seguinte, né? Você não tem um problema microbiológico, mas a taxa de reatividade de glicose e galactose em caseína é muito elevada, né? Então é um produto que está em constante reação no shelf life. Então a última coisa que você gostaria numa fábrica é ter um produto pronto envasado que não tem estabilidade química, que é o que acontece com zero lactose.
A gordura é apenas um desses itens, porque se você imaginar que a pressão osmótica que você tem dentro de uma partícula de leite em pó hidrolisado é muito superior a um leite não hidrolisado. Então, a grande probabilidade de você expurgar gordura de dentro de uma partícula de leite em pó hidrolisado realmente é o que a gente está percebendo hoje, né? E só para ficar claro, essas pesquisas têm acontecido muito no Brasil, porque nós é que estamos liderando, né, o Brasil está liderando a venda de produtos zero lactose, né? Então, todos os problemas estão acontecendo aqui porque a gente tem trabalhado muito com isso. É normal, é convencional. A migração de gordura, ela é realmente uma tendência maior no zero. E por isso você tem que pensar numa pressão de homogeneização diferente. Agora, qual é a pressão, né? É a grande pergunta, porque não são os parâmetros convencionais. Primeiro, você tem que saber se a sua bomba está acoplada, se o seu homogeneizador é a bomba que alimenta o seu spray dryer. Se for, você não pode nem, às vezes, mudar muito a pressão, você está em dificuldade no spray dryer. Segundo é que temperatura. E a viscosidade do hidrolisado também é diferente no concentrado. Então, você tem que juntar todos esses parâmetros para chegar no equilíbrio, né? Então, não necessariamente você precisa aumentar nem diminuir. Mas você tem que saber primeiro qual é a eficiência que você está tendo hoje no seu processo. Se você não mede essa eficiência, você não sabe se você tem que aumentar ou diminuir. Essa é a grande questão. Tem que medir. E medir é analisar. E analisar é controle de qualidade. Bom, vamos para a segunda pergunta, então. Edeneide Santos. Bom dia. Quais seriam os impactos caso houvesse um bypass do homogeneizador no processo de leite desnatado? Seria possível manter a estabilidade do shelf life do leite nesse caso, caso não utilizássemos o homogeneizador? Assim, eu não sei se esse bypass que você está fazendo está só no homogeneizador ou está no processo como um todo. Por quê? Se você estiver pensando só no retorno no homo, é um efeito, mas se você estiver pensando numa linha toda, você tem não só o homo, você está acoplado ele a um tratamento térmico. Então você precisa primeiro mapear o seguinte: o seu retorno é só de pressão, ou seja, só de efeito mecânico, ou é efeito mecânico associado a um tratamento térmico? Porque aí você tem um efeito combinado, né? Você rehomogeneizar um leite, obviamente, você muda completamente as características de microestrutura. Eu não saberia te responder, né, o efeito está acontecendo no seu processo hoje. Inclusive, uma sugestão seria você medir, mas você rehomogeneizar, né, um leite que já passou por um processo de homogenização, você pode estar provocando uma instabilização, sim. Principalmente se tiver adicionado de fosfatos ou citrato, né? Porque a temperatura tem grande influência nessa dissociação da estrutura da caseína e ela pode estar aderindo mais ou menos à estrutura do globo de gordura. E aí, cada vez que você homogeneiza e passa pelo processo, você pode estar modificando. Porque você tem que lembrar que caseína vira caseinato, esse caseinato recobre gordura e você pode estar repetindo isso, virando um ciclo vicioso. Mas a gente teria que olhar com mais calma. Mas é possível que você tenha dificuldade de estabilização, sim. Talvez não só pela questão mecânica, mas pelo tratamento térmico, né? Seriam os dois associados. Bom, a próxima pergunta é da Luana Grimaldi. Qual a necessidade de 2 estágios no processo de homogeneização do leite? Essa é uma pergunta que a gente... Eu fiquei curiosa também, porque é menor a pressão no segundo estágio. Essa é uma ótima pergunta, tá? Porque, assim, se você estiver pensando em leite fluido, tá? O que todo mundo tem nos livros, o que todo mundo divulga é clássico, né? O primeiro estágio você tem o rompimento dos glóbulos e você refaz o glóbulo com as membranas, você aglomera isso. E o segundo estágio é só para fazer como se fosse uma melhor dispersão, verdade é essa. Então por isso que é tradicional você ter 2 estágios. Mas, por exemplo, se você trabalha com leite concentrado, tem um homogeneizador para leite concentrado, aí a gente só trabalha com o primeiro estágio de pressão, verdade é essa. Então a grande pergunta é que hoje boa parte das empresas tem homogeneizador em linha e não medem nenhuma informação sobre o processo de homogenização. Tá? Então é possível que você tenha hoje processo que um estágio só seria suficiente. E a gente não sabe. Então esse é um dos critérios de cuidado, porque análises regulatórias, análises obrigatórias, você faz porque, de novo, né, tem que fazer. Agora, análises complementares, elas trazem economia, elas trazem melhoria de processo, né? E que não necessariamente você tem que reportar ao Ministério, mas você tem que reportar para a operação, né? Então, de novo, análise é informação. Análise é informação. Hoje, informação é tudo, né? Se você não tem análise, né, das diferentes etapas de processo, você perdeu informação. Perdeu informação, perdeu o controle.
Hoje nós estamos na indústria 4.0, onde a grande discussão é informação. Tá bom, análise é o básico, né? Então precisamos analisar mais, precisamos ter mais cuidado com determinados parâmetros, né? E repetir dados de uma empresa para outra, de uma unidade para outra, não necessariamente trazem o mesmo resultado, né? A gente está cansado de ver isso, que não é a verdade. E em microestrutura, foi proposital, a gente discutiu um pouco aqui de homogeneização, por isso tudo que a gente acabou de mostrar, né? Então, de novo, hoje é um padrão, né, das empresas fornecedoras de equipamentos fornecerem equipamento de 2 estágios, com sugestões de pressão de um primeiro e segundo estágio, perfeito, tá? Mas a grande pergunta é, isso é o suficiente? Ou poderia trabalhar com um, poderia não trabalhar com o outro? Temos que medir, né? Mas a gente tem visto algumas empresas acabando optando por um estágio só, até mesmo por economia energética, né? E até economia de desgaste de peça, isso tudo, tá? Mas não dá para ser leviano o suficiente para te falar assim, não precisa ou precisa. Tem que olhar o produto, o processo e a especificidade que você tem. Temos que analisar. Ótimo. Bom, a próxima, Iris de Barros. Nossa fábrica está adquirindo um homogeneizador. Neste caso, sem o equipamento citado, em iogurtes não homogeneizados e fabricação com leite em pó, como ter uma boa estabilidade dos componentes no shelf life? Eu só não entendi. A pergunta é, ela está comprando ou ela não tem? Ela está comprando ainda. Então, no caso, como ela ainda está sem, como sim. Isso funciona? Olha só, por experiência própria, viu? Se você não tem homo, o único jeito de você tentar segurar a estabilização da emulsão é diminuindo gordura. Eu já tive casos muito curiosos, assim, de uma empresa, por exemplo, lançar iogurte. E quem fez a formulação sem homogeneizador, o que ele faz? Não iogurte, é uma bebida láctea. Ele abaixa o teor de gordura exatamente para evitar separação. Porque a ausência do homo, ela vai te causar uma instabilidade, uma possível instabilidade no shelf life. E aí, depois de um tempo, o produto vendendo, alguém resolveu falar, vamos aumentar o teor de gordura para o produto ficar melhor. Só que não compraram homo. Conclusão, se você aumentou, né, 0,5% de teor de gordura e não entrou com homo, né, nós tivemos uma sequência enorme de problemas de devolução, formando literalmente manteiga na parte superior do iogurte, porque a gordura separa. Então, assim, homogeneização é emulsão. Emulsão, nós estamos pensando na fase contínua e na gordura. Se você não tem como emulsionar mecanicamente, uma opção é diminuir o teor de gordura para você correr menor risco. Não tem como diminuir o teor de gordura. Então você pode tentar usar ingredientes que tenham características que aumentem a emulsão. Um amido que consegue emulsionar mais, um hidrocolóide que consegue emulsionar mais, tal. Ou até mesmo a viscosidade. Então a grande verdade o homo é ainda a ferramenta mais barata, apesar do investimento inicial ser alto, mas é a ferramenta mais barata para emulsionar a gordura do leite. E a ausência dele realmente vai te exigir outros mecanismos. Se você nunca teve problema, às vezes porque está no teor de gordura um pouco mais baixo, se for uma bebida, por exemplo, e com algum agente que já quimicamente ajude a emulsão. Mas se o problema é recorrente, infelizmente, o homo é a solução, a indicação técnica mais adequada. Não tenha dúvida sobre isso, né? Ótimo. Bom, a Edilane Aparecida. Essa quebra de partículas também faz bem para o processamento de queijos, como exemplo mussarela e queijo coalho? O interessante de queijo, né, é que a fabricação de queijo é um processo de filtração usando as partículas, né? Exatamente isso. Isso é fabricar queijo, né? O pessoal do queijo não gosta quando eu comento isso, mas fabricar queijo é uma filtração feita por proteína. Então, aquelas partículas, aquela micela de caseína que a gente estava aqui, né? Na verdade, você tem a sua micela de caseína. Sua intenção é criar uma rede proteica com as micelas, né? Que retenham gordura e o suficiente para a porosidade poder permear. Então, você cria uma peneira, literalmente é isso. Se você, originalmente, né, tem uma estrutura e ela te atende bem no quesito de drenagem do soro, e você chegou num parâmetro razoável, ok. Agora, se você começa a quebrar essa estrutura, a rede formada ela não é idêntica ao original. E aí você pode estar tendo agora a perda, né, maior transição de materiais que você deseja reter, né, para o soro, em vez de ficar retido na massa. Então, assim, realmente a estrutura de partícula é fundamental. Agora, ela está ficando mais interessante para identificar o problema de soro, porque aí você tem o outro lado da moeda.
Se você não reteve no queijo, na massa, para onde foi esse material? Soro. E aí você tem duas situações. O que você faz com esse soro? Se ele vai para descarte, você tem problema na estação de tratamento de efluentes. Então, o teor de lipídio aumenta, você vai ter na caixa de gordura, você vai te sobrecarregar lá. Se você comercializa esse soro, você está entregando mais sólidos para quem compra o soro. Se ele paga por isso, um critério seu. Mas você, dependendo do tamanho dos glóbulos de gordura, na sua centrífuga pode não separar a gordura, por incrível que pareça. Então você pode pegar o seu soro, desnatar ele, ou tentar desnatar ele, e não extrair a gordura do soro suficiente, porque a centrífuga vai trabalhar em cima do tamanho do glóbulo. Se você tem uma quebra muito grande na produção de queijo, você pode estar tendo uma ineficiência grande na centrifugação do soro, e tem um soro mais com teor lipídio maior, mais gordura, que é talvez interessante para quem compra o seu soro, não sei, pode ser um problema inclusive para quem compra o soro, porque um soro com mais gordura ele vai ter uma dificuldade maior de hidratação, porque ele vai ter mais gordura livre. Então, quando você pensa na fabricação de queijo, não só no queijo, mas na cadeia toda, sem dúvida, o tamanho do glóbulo, né, ele vai influenciar muito na qualidade não só do queijo, mas do soro. E hoje queijo é preocupar em fabricar um bom queijo e fabricar um bom soro. Essa é a grande verdade. Então, as partículas têm dado essa resposta para a gente sim. A gente tem, inclusive, empresas que a gente tem feito esse trabalho de mapear, né, ao longo da produção o tamanho dos glóbulos de gordura, porque se quebra muito. Processos muito mecânicos, processos já automatizados, tem gerado um pouco mais de quebra e dificuldade de separação do soro. Então, é o tipo de análise que você só tem informação quando você vai para a microestrutura. Verdade é essa. Bom, quais são as maiores interferências para que aconteça a desnaturação proteica? Quais os pontos devemos trabalhar para evitar esse defeito? Da Edeneide. Tá. Olha só, assim, eu não sei em que nível de temperatura e que tipo de processo que você tá pensando, tá? Mas eu vou falar um aqui específico para leite UHT, por exemplo, né? A ideia de você submeter o produto a uma temperatura elevada por um curto tempo é exatamente para você tentar minimizar, né, os efeitos do tratamento térmico. Perfeito. Agora, a grande questão é o tempo que você leva para chegar lá. Então, não é só a temperatura final que te interessa e o tempo controlado. Você tem um tempo não controlado. Esse tempo não controlado depende do tipo de trocador de calor que você tem e da rampa de aquecimento. Quando é processo UHT, por exemplo, você ainda pode ter estabilizadores proteicos. Aquela imagem que eu mostrei inicial, que tem aqueles vários módulos de aquecimento, a gente faz exatamente isso no nosso laboratório. Você pode ter uma primeira rampa de aquecimento, você chega a uma temperatura, aí você mantém o produto num aguardo de temperatura e você termina de aquecer para chegar na temperatura final. Quando você olha o processo, você fala assim, ele foi 152 graus por 6 segundos, ok. Mas esse é o temperatura e o tempo controlado que eu tenho. Eu tenho uma rampa que subiu. E nessa rampa, qual o tempo que eu mantive aqui em estabilização? Porque a desnaturação proteica, e a gente está falando de proteínas, de soroproteínas, elas têm as temperaturas muito clássicas. Mas você precisa de um tempo realmente para que isso aconteça. E temos que lembrar que desnaturação proteica ela passa por 3 etapas, né? A primeira é exatamente você ter a dissociação dos dímeros ou dos octômeros. Então a gente esquece às vezes de explicar isso para as pessoas. O pH do leite, a beta-globulina tem formato de dímero. Então a primeira função é você ter os monômeros. Essa é a primeira etapa da reação de desnaturação. A segunda, aí sim, realmente seria você abrir a estrutura terciária. Okay? E a terceira etapa, essa estrutura aberta, agora vai reagir com componentes que você tem lá dentro. Então é uma sequência, é uma reação que tem pelo menos 3 etapas. Qual delas você favorece em qual temperatura? Em qual condição? Desnaturar proteína em leite é uma característica. Se você está pensando em formulado, achocolatado, bebida láctea, creme de leite, o efeito é muito diferente. Porque os componentes que estão ali disponíveis para a soroproteína reagir são diferentes, né? Agora, se você não quer desnaturação proteica, eu quero fazer queijo, por exemplo, não posso ter desnaturação proteica, vai interferir na coagulação. Ótimo, se você vai evitar isso tudo. Mas tem produtos, inclusive, que a gente deseja desnaturação proteica, né? Porque ela gera viscosidade, a área de fermentados é clássica para isso, né? E às vezes a gente quer até intensificar esse processo, né? E aí, exatamente, é a outra grande questão, né? Homogenizo
antes ou após o tratamento térmico, né? Ainda tem isso, você ainda pode ter essas variações. Então, assim, é muito interessante quando você começa a estudar e trabalhar com microestrutura, porque parâmetros de temperatura, que era sempre o grande foco, hoje você vê que eles têm que ser combinados com o efeito mecânico. E aí você tem um conjunto, né? A gente sempre se preocupa muito com microbiologia e estabilização biológica, e a gente esquece a estabilização química. Então, você precisa trazer isso. Eu não saberia em qual linha que ela está pensando, mas essas são algumas ideias assim, originais que eu posso, né, falar assim rapidamente. Bom, ela também pergunta se vocês recebem a amostra lá para fazer essa medição. Sim, recebemos sim, sem problema. A gente consegue fazer alguns trabalhos legais. Porque a função é exatamente essa, né? De alguma maneira a gente precisa interagir, a gente precisa acompanhar. E a grande dificuldade sempre é logística, né? Porque esse material tem que chegar até uma análise, né? Como qualquer outra, tem que ter esse cuidado. E ela sozinha também não dá informação. Então, por isso que a gente precisa saber, né? Quando você, né? Todas as análises convencionais, elas precisam estar monitoradas. Que acidez que tem esse material, que pH, porque isso tudo vai influenciando. Não influencia sim, absurdamente, né? Então, é o que a gente fala, isso é informação. Né? Análise é informação. Quanto mais informação você tem, melhor é a interpretação. Não quer dizer que vai solucionar todas, vai ter a resposta. A informação não necessariamente dá a resposta, né? Mas ele é um item a mais que você consegue. Eu costumo dizer nos treinamentos que o pessoal tem que aprender a conjugar os resultados e entender o que todos eles estão dizendo. Exatamente. E o que a gente está tentando mostrar aqui é isso, né? É uma visão diferente da qualidade que é o convencional, porque não é análise regulatória. Pelo contrário, é análise que preocupa muito com o processo. E que se ela não tiver análise regulatória, inclusive as análises básicas, você não consegue nem usar, né? Então a gente está falando aqui de você avançar ainda mais nos critérios de qualidade, né? Mas a gente recebe sim, né? Acho que no final lá dos slides eu deixei meu e-mail, pode entrar em contato, de alguma maneira a gente tenta auxiliar, né? E está à disposição, né? É para a gente usar mesmo. Bom, pelo nosso tempo que já está acabando, então eu vou para a última pergunta da Daiane Andrade. É possível manter a estabilidade do leite sem adição de estabilizantes e sem o processo de homogeneização? Boa pergunta. Missão, né? Quase impossível? Podia tocar a musiquinha da Missão Impossível, né? Então, agora, né, assim, a gente sabe que temos alguns players de mercado que estão exatamente trabalhando com essa lógica, né, de você trabalhar com clean label e você remover o máximo de itens possível, né, os sais de troca iônica entraram, né, nessa leva agora. Estabilidade, a gente sempre tem que perguntar estabilidade química, nesse caso está pensando em estabilidade química, não estabilidade biológica. Estabilidade química por quanto tempo? Porque essa é a grande questão, né? Porque uma primeira necessidade de estabilização para processo, depois estabilidade química para o produto. Se para o processo você consegue selecionar bem, né, o leite, você durante o processo você não tem esse problema de estabilidade química, né? A grande pergunta que fica, na verdade, é a estabilização química do produto, ou seja, ao longo do shelf life. Porque é diferente você ter um ambiente químico, né? E aí volta naquela ideia da dispersão, né? Deixa eu voltar, não sei se a gente pode usar a imagem aqui, mas, né? Quando você mostra o modelo de dispersão, tá? A nossa grande preocupação está aí. Porque essa fase contínua aqui, a gente está falando de água, tá? Lactose, se for o produto original, os sais, né? Mais os outros constituintes da solução que são solúveis. Então, quando você adiciona o material, né, ele vai estar aqui nessa fase contínua, por exemplo, esses fosfatos, citrato. E você tem a sua partícula alvo, que é a proteína, vamos considerar aqui que seja a caseína, né? E você tem a interface. A grande pergunta é, se isso passou pelo processo e foi estável, a grande questão é, qual que é a influência dessa composição da fase contínua frente à fase dispersa? Por quê? Nós temos diferentes regiões do Brasil, e cada região tem um perfil de composição de fase contínua que é diferente. Então você sabe que tem estados que tem mais fósforo, tem estados que tem menos citrato, né? Então a ideia desses sais normalmente deveriam ser uma forma de
equacionar ou padronizar essas variações. Esse deveria ser. Se você consegue minimizar essas variações, né, é óbvio que é possível você produzir um alimento estável termicamente e estável do ponto de vista de produto. Mas o grande cuidado é não só olhar pontual, mas você fazer a escala de tempo. Então, algumas empresas, alguns players já conseguiram avançar nesse ponto porque estão investindo na cadeia primária. Né? Então, realmente, isso daí qualidade inicial do leite é fundamental, né? Mas o grande cuidado é que a gente hoje ainda tem muita dificuldade para ter essa homogeneidade de leite, né, suficiente para aguentar processo e produto, estabilidade de processo e de shelf life. Né? Agora, sem homogeneização, a situação um pouco mais complicada, porque aí você está tentando estabilizar uma emulsão sem o controle do tamanho das partículas. E aí você não tem como mexer na qualidade primária do leite para definir o tamanho do globo de gordura, porque isso é um processo de síntese. Né? Então, o tamanho, não a concentração de gordura, porque isso são trabalhos possíveis. Você quer aumentar o teor de gordura, você manipula, mas o tamanho do glóbulo, pelo menos que eu conheça, não tem nenhum mecanismo hoje que você possa lá falar, eu quero um glóbulo maior ou menor. Isso não acontece. Mas você tem como mexer, por exemplo, na alimentação, né? Isso não sou especialista, para você mexer na composição da fase contínua, que é a fase salina, isso tudo é tranquilo de mexer, mas no tamanho não. E isso é muito interessante, que a homogeneização com a presença de fosfatos e citratos, ela é diferente de uma homogeneização sem a presença desses itens. Ela é diferente. E tem que ser diferente. Né? E a gente faz esses trabalhos exatamente para perceber essa diferença. Por quê? Você tem que lembrar que o efeito da homogeneização, ele rompe a gordura. Okay? Ele rompe o glóbulo, diminui. Mas a membrana é refeita. Ela é refeita com quem? Ela é refeita com estrutura de proteína. E se essa estrutura de proteína tiver a presença de fosfatos ou citratos, o comportamento dela é diferente. Então, você tem sais de maior intensidade, menor intensidade de troca iônica, a forma do glóbulo, a qualidade do novo glóbulo, ela é diferente pela participação das proteínas. Então, apesar de a gente sempre olhar a homogenização pelo aspecto de proteína, pelo aspecto de gordura, a proteína também está envolvida no processo de homogeneização. E a presença ou não do fosfato também muda essa estrutura. Então, com certeza, você tem algum efeito. Que pode ser para beneficiar ou não, né? Mas se você tem um efeito diferente. Não tenha dúvida sobre isso. A gente tem feito alguns trabalhos, inclusive, lá em Juiz de Fora, com empresa de ingredientes. E a gente tem tudo isso mapeado, é muito interessante. Porque hoje as opções de sais, ela é muito, muito curiosa, né? E como que eles têm influenciado no tamanho do globo de gordura e na estabilização do globo de gordura. Né? Então, a gente pensa muito na estabilização térmica, mas a gente também agora pensa na estabilização química de processo, de produto. Né? É legal, assim, faz parte, né? São coisas... Bom, gente, então, como eu disse, a gente encerra, né, por aqui as perguntas. Aqueles que ou não conseguiram ser respondidos ou tiveram dúvidas, né, a mais quando para pensar no assunto depois da palestra, manda para a Capilab, a gente se compromete a, né, tá em contato com o professor, ou ele mesmo deixou o contato dele no final, e a gente vai respondendo vocês aí à medida que vocês enviarem as perguntas, tá? A gente agradece mais uma vez a presença de todos que ficaram online com a gente até o final. O assunto foi realmente muito interessante, e lembrem que vai ficar, depois de um período, a gente disponibiliza no nosso canal, né, essa palestra, então podem contar aí para os colegas que não conseguiram assistir, né, quem não conseguiu ver, para acessar e assistir não só esse webinar, mas todos os outros que já estão lá no nosso canal no YouTube. Mais uma vez eu agradeço, professor Rodrigo, né, foi muito bom, eu espero que seja a primeira de muitas parcerias com a gente, a disponibilidade de vir até aqui, né, a disponibilidade de acreditar no nosso trabalho, e é só o nosso muito obrigada. Eu que agradeço, né. Assim, não é um tema convencional, por isso que a gente vem tentando conversar mais sobre isso. E eu espero que isso seja uma primeira oportunidade, né, para as pessoas interagirem mais com microestrutura. Mas a gente precisa discutir mais sobre isso. Né? Precisa discutir mais sobre isso, realmente é interessante. Mas tem que ser devagar, porque senão as pessoas assustam, assim, as pessoas não gostam de, né? Mas vai achar que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, só tem duas, né? E é isso, sim. É muito mais palpável do que a gente imagina. Né? Mas e a ideia
você tem informação, mas tem que saber traduzir ela do ponto de vista tecnológico. Então, a nossa proposta é exatamente essa, né? Você tem informação? Transfere agora para a tecnologia. Se isso não acontecer, fica parado mesmo, né? Então, mas obrigado em nome da universidade, agradeço a oportunidade e espero que, né, pelo menos o conteúdo aí tenha ajudado a iniciar a conversa, porque ela realmente ela não é... não tem como acabar aqui, não né? acaba aqui, porque é um tema realmente que merece um pouco mais de cuidado, né? Ótimo. Gente, então até logo, né? A gente se encontra aí nos próximos eventos. Até mais. Tchau.